eu sou a Gabi e abril terminou, então chegou a hora de eu contar pra vocês os livros que eu li em abril e o que eu achei deles. Se você não sabe, eu tô começando a fazer isso aqui no meu canal. No card aqui em cima eu vou deixar o link pro vídeo dos livros que eu li em março e no final desse vídeo eu já vou adiantar um pouquinho quais são os livros que eu pretendo ler agora em maio. E como sempre, se você tem alguma recomendação de livro pra mim, deixa aqui nos comentários. Todo mês tem um tema, eu tô buscando, colocar temas das minhas leituras mensais para seguir uma ordem de livros, uma lógica do que eu tô lendo, mas eles podem sair desse tema, né? Nesse mês de abril eu li 3 livros, os 3 livros ficaram dentro do meu tema, que o tema era livros de autores não male, ou seja, que não fossem homens, e que tivesse algum casal LGBTQIA+. Tava nos meus planos na minha TBR ler esses 3 livros, mas eu não consegui ler esse. Então, ele passou pra TBR agora de maio. Mas eu já falo melhor da TBR de maio no final, vou falar o tema também, que eu já sei qual é. Mas vamos começar com o primeiro livro que eu li em abril, que foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Finalmente eu li esse livro e eu amei ele! Eu amo os livros dessa autora, da Taylor Jenkins Reid. São muito bons. Eu já li esse e Daisy Jones and the Six e eu amei. E eu tô completamente apaixonada por Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu amei essa história. Porque, quem vê essa capa aqui, quem vê o nome do livro vai pensar, tipo, putz, maior livro heteronormativo possível. E é só uma mina que quer casar, que quer causar e por isso ela casa tantas vezes. Pois não! Existe um casal sáfico aqui. E eu acho isso incrível. Porque eu jamais iria pensar que tem um casal sáfico nesse livro. Nem lendo a sinopse que, vamos lá. Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes, seja atuando em uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido, pela 7ª vez. Agora, prestes a completar 80 anos e reclusa em seu apartamento no Upper East Side, a famigerada atriz decide contar a sua própria história, ou sua verdadeira história, mas com uma condição, que Monique Grant, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja a entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso e que suas trajetórias podem estar profunda e irreversivelmente conectadas. Então o que eu acho legal desse livro é o jeito como a autora escreve, porque é um vai e volta, presente e passado, O presente sendo a Evelyn Hugo com 80 anos, dando essa entrevista para a jornalista Monique Grant, e o passado, a história mesmo da Evelyn, E é legal porque o livro ele é escrito de uma forma meio biográfica mesmo, Então eu gosto muito disso, e é legal também como a história da Evelyn com a Monique, Essa jornalista tá embolada aí no meio, a gente só vai descobrir no finalzinho ali num plot twist rápido. Mas eu nem liguei tanto pra história do presente, porque eu tava muito mais curiosa pra conhecer a história da Evelyn em si. Então, desde o comecinho ali, quando ela tinha os seus 16 anos, conseguiu ir pra Hollywood, começou a cavar essa carreira de atriz, mudou completamente, mudou o nome, mudou o visual e tudo mais. Então, eu amo isso e é legal ver como cada casamento dela tem um propósito, tem um motivo e como ela vai se descobrindo dentro desses relacionamentos também, E eu amo que a Evelyn é, assim, uma mulher que vai fazer de tudo por ela, pela fama dela e pelo que ela quer, principalmente para proteger quem ela ama. E eu gosto muito de como essa história se desenvolve, os personagens são incríveis. E eu gosto desse jeito, dessa pegada glamurosa, assim, dos anos 70, E a Netflix vai adaptar a Evelyn Hugo pra um filme. Então eu tô muito ansiosa pra ver isso, porque pra mim lembra muito uma pegada assim, o Grande Gatsby, sabe? Great Gatsby. Que eu amo esse filme, nunca li o livro, mas eu amo esse filme. E eu sinto que Evelyn Hugo pode ir pra uma pegada assim, sabe? Desse glamour de Hollywood, dos ricões e tudo mais. Então eu acho que tem muito potencial pra adaptação. Mas sobre a adaptação a gente fala quando ela sair na Netflix, claramente vai ter um vídeo aqui no canal. Mas por enquanto a gente continua falando sobre esse livro que eu amei, sério, muito bom, muito bem escrito, como eu disse, eu amo os livros da Taylor Jenkins, eu acho eles muito bons, e eu gostei muito de Evelyn Hugo. E uma curiosidade aqui, caso você não saiba, os livros da Taylor Jenkins estão interligados, tem um personagem que aparece, Como eu disse, eu li só 2 por enquanto, Evelyn Hugo e Daisy Jones,
e tem um personagem que aparece nas duas histórias, que é pra mostrar que ela tá criando um universo aí, né, que tudo se passa na mesma época, com personagens meio interligados, assim, então é bem legal, eu super recomendo ler todos os livros dela. Então é isso, Evelyn Hugo é uma personagem tão humana quanto eu e você, ela conta os podres dela mesmo, numa boa assim, porque já passou a vida, né, já era, ela já perdeu todo mundo que ela ama de acordo com ela mesma, então ela não tem mais nada a esconder, e eu gosto como ela conta isso e fala, eu fiz e faria de novo sim, porque foi isso que protegeu quem eu amo, foi isso que me fez chegar onde eu cheguei, foi com esse dinheiro que eu consegui fazer isso, isso, isso. Então eu amo como a Evelyn é uma personagem humana, né? Não é tipo, ai, é porque eu sou super boazinha, super... Ai, a princesinha... Não. Eu amo isso, eu amo a Evelyn. Ela é incrível, perfeita. O segundo livro que eu li, eu tinha falado no outro vídeo que eu ia ler... Heartstopper 3 foi lançado aqui no Brasil e eu comprei minha edição de capa dura, que lindíssima, né? E, bom, vocês sabem como é Heartstopper. E a série saiu na Netflix, tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, tem 2 vídeos por aqui. E eu amei Heartstopper 3, eles vão pra Paris, né? Então o livro chama Um Passo Adiante e eles vão viajar pra Paris numa excursão da escola. E é muito legal ver como o relacionamento do Charlie e do Nick vai se desenvolvendo, como eles ficam mais próximos, como eles começam a compartilhar com as pessoas das vidas deles, que eles estão juntos, que eles são namorados. E esse relacionamento tão fofo, tão saudável, que eu amo tanto. Então, só pra manter a tradição, né, vou ler o que tá escrito aqui. Depois de entenderem o que sentiam um pelo outro, Charlie e Nick se tornaram oficialmente namorados e cada dia é uma nova oportunidade para se conhecerem um pouco mais. Mas nem tudo é fácil, principalmente quando se trata de se assumir enquanto casal para o mundo. Mesmo com medo da reação das pessoas, os garotos sabem que em breve terão que contar a verdade, pelo menos para os amigos mais próximos. Ainda mais quando a turma toda viaja para Paris. Enquanto decidem como dar esse próximo passo, os dois vão descobrir que, não importa qual seja o desafio, eles podem sempre contar um com o outro. E isso é muito fofo! Bom, vocês viram aqui que eu coloquei, né, os gatilhos. Esse livro começa a abordar um pouco mais de distúrbio alimentar, que a gente já vê na série, inclusive, e de se automachucar, né, essas coisas que podem ser gatilhos muito fortes para algumas pessoas, mas ele é tudo isso, né? Todos esses gatilhos são tratados de forma muito responsáveis pela autora. E eu gosto muito como ela trabalha com isso. Essas duas coisas que eu estudei são gatilhos para mim. E mesmo tendo aquele choque inicial, assim, né? Eu sabia que tinha isso nos livros, mas mesmo com aquele choque inicial, quando aparece pela primeira vez, eu consegui continuar lendo numa boa, não me fez mal, não me fez querer parar de ler, largar tudo e tal, porque é tratado de uma forma muito respeitosa e muito correta mesmo. Então eu gosto muito como a Alice Oseman trabalha essa questão dos gatilhos todos, né? Ela sabe muito bem o que ela tá fazendo e como não maltratar os leitores dela, trazendo esses assuntos tão delicados para a história. E aqui é legal também porque a gente começa a ver um pouco mais dos amigos, né, em torno do Charlie e do Nick, né? Então aparece mais da Ellie e do Tal, aparece mais da Tara e da Darcy. Então eu gosto bastante desse livro porque começa a explorar um pouco mais o entorno dos amigos. Enquanto os dois primeiros é bem focadinho no Charlie e no Nick, esse daqui já começa a explorar um pouco mais quem tá em volta deles. E eu gostei muito. Como sempre, Heartstopper é um abraço quentinho que me deixa extremamente feliz e satisfeita de ler. E para encerrar o mês, Iron Widow, que tem aqui no Brasil já, né, a minha versão dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil chegou pela Intrínseca com o nome de Viúva de Ferro. E esse livro, uau, viu? Esse livro é simplesmente incrível. A proposta dele é a seguinte: num futuro, aliens invadiram a Terra e os humanos construíram mechas, sabe aqueles robôs gigantes, tipo Megazord? Construíram mechas gigantes para conseguir enfrentar esses aliens gigantes. E sempre é necessário um homem e uma mulher, na verdade garotos, né, porque a idade limite para controlar os mechas é 25 anos. Então precisa aí de um garoto e uma garota que tenha o ki muito forte para conseguir controlar os mechas. Só que os garotos têm um ki mais forte, precisam absorver o ki da garota para conseguir deixar o mecha mais forte, né? Tem 3 estágios de mecha e para fazer essas evoluções assim, eles drenam todo o ki das garotas, matando as concubinas, como elas são chamadas, né? Então, basicamente os pais mandam as filhas
pro abate quando mandam elas para fazer o teste do Ki e elas serem designadas para um piloto. E aí a nossa protagonista, Zetian, Wu Zetian, eu não sei pronunciar direito, então peço perdão porque os nomes são em chinês, já que e autori tem uma ascendência chinesa, então ele trabalha muito com a cultura chinesa, né, tipo, tem muita coisa do passado, assim, não sei se fazem isso hoje em dia ainda, mas tipo aquela coisa de pé de lótus que fazem com o pé das meninas e tal, tipo, traz muito do tradicionalismo chinês aqui. Eu não lembro porque eu comecei a falar isso. Mas então as meninas basicamente são mandadas pra serem mortas. Ah, porque eu falei das concubinas, lembrei. Então, né, os pilotos têm várias concubinas que eles levam pros mechas. Nem sempre elas morrem, mas na maioria das vezes sim. E às vezes eles conseguem encontrar a true match, né, uma combinação perfeita. Que é quando o garoto não vai drenar o Ki da garota e eles conseguem controlar o mecha igualmente, né? Então esse é o princípio básico aí da história. E a Zetian, ela vai pra ser concubina de um dos pilotos, só que ela tem o Ki dela gigante. E acontece o inverso. Ela absorve todo o Ki do garoto que ela é designada primeiro e mata ele. Por isso que ela é chamada de Viúva de Ferro. Porque ela faz o que não deveria acontecer, né? O oposto. Então vão colocar ela junto com o pior dos pilotos, que é tipo um assassino. Ele matou a família inteira dele. Ele é controlado por correntes. Tipo, o exército mantém ele na coleira, literalmente, sabe? E quando que eles colocam ela com ele, que é o Ximin, pra ele matar ela e pronto, eles têm um problema menos, sabe? Só que ele é o piloto mais poderoso, então eles não podem matar ele, né? Mas se eles tirarem a Zetian de circulação, um problema menos pra eles. Só que o que acontece? Uma combinação perfeita entre a Zetian e o Ximin. E aí eles viram, tipo, os maiores pilotos de mecha da Huaxia, que é a região ali. E todo mundo tem que engolir os dois. São, tipo, os dois piores, a única salvação deles, basicamente. Bom, eu ia ler na verdade tá aqui do lado, né? A sinopse do livro fazendo a tradução simultânea, mas como Viúva de Ferro já existe no Brasil, eu estou abrindo aqui na internet para ler a sinopse para vocês. Então vamos lá. Em Huaxia, a maior honra concedida a uma garota é sua escolha para a função de piloto concubina. Servas conectadas a pilotos homens para juntos fornecerem energia vital às crisálidas. Máquinas de guerra gigantes que protegem a humanidade dos alienígenas além da Grande Muralha. Essa conexão mental tão intensa e poderosa entre pilotos e concubinas frequentemente leva as jovens à morte, garantindo à família delas uma recompensa financeira do Estado. Aos 18 anos, Wu Zetian se alista como concubina com apenas um objetivo em mente: vingança. Seu plano é matar o piloto que tirou a vida de sua irmã, mas a situação toma um rumo brutal e inesperado e Zetian recebe um título muito temido: Viúva de Ferro. Uma mulher que, ao contrário do esperado, suga a energia dos homens nos crisálidas e os leva à morte. Numa tentativa de minar suas habilidades mentais extremamente poderosas, o exército apareia com Li Shimin, o piloto mais forte e controverso de Huaxia, um guerreiro que nunca erra seu alvo. Mas agora que Zetian sabe do que é capaz, não vai recuar tão facilmente, usando todas as suas armas para sobreviver e destruir de uma vez por todas um sistema que despreza a vida de meninas e mulheres. Em Viúva de Ferro, Ziran J. Zhao, é o nome de autori, que é difícil de falar, constrói com maestria um universo audacioso e original, unindo ficção científica, fantasia e elementos da história chinesa ao reimaginar a jornada da primeira e única imperatriz da China, Wu Zetian, em um futuro distópico, ameaçador e eletrizante. Então essa é a sinopse de Viúva de Ferro. E eu gostei muito desse livro porque ele tem essa pegada de ficção científica com essa pegada de bagagem cultural e também tem a discussão de gênero e tal, e eu gostei muito de como a autora trabalha isso. Mas fica aqui um aviso, né? Eu fui com a expectativa de encontrar muitas lutas de mechas gigantes e não acontece tanto isso. O livro é muito mais sobre realmente essa discussão de gênero, de misoginia e machismo, de colocar as meninas pra morrer e os meninos sendo os maiorais e tudo mais. Então, não vá com a expectativa de ver muita briga de robô gigante com alien.
Mas é muito, muito legal essa história. E eu também gosto muito como ela trabalha os personagens, né? Principalmente a Zetian, porque o livro é em primeira pessoa, então a gente acompanha os pensamentos dela e tudo mais. E também tem um policasal de 3 pessoas, trisal, que eu amo. Eu só acho que podia ser melhor trabalhado. Tipo, eu queria que a relação da Zetian e do Shimin fosse melhor trabalhado e a relação do Shimin com o Izzy também fosse melhor trabalhado. Mas eu gosto muito de como chegam nesse termo aí de que o triângulo é a forma mais forte. É até uma frase da Zetian no livro. E eu vou colocar, né, eu tô colocando aqui fanarts desse livro, porque são simplesmente impecáveis. E assim, se essas fanarts não estão te convencendo a ler, se a sinopse não te convenceu a ler, eu não sei o que vai te convencer, porque simplesmente incríveis. O meu sonho de criança é alguém fazer um manhwa de Viúva de Ferro, porque ia ficar simplesmente incrível. Você vê só a capa, essa é a Zetian. E esse daqui é o Vermilion Bird, que é o mecha que ela controla, que é tipo uma fênix. Então, se isso daqui não tá te convencendo a ler, eu não sei o que vai te convencer. E eu queria muito que alguém fizesse um manhwa dessa história, porque ia ficar simplesmente incrível. Se você não sabe, manhwa é o mangá chinês. Então, esses foram os 3 livros que eu li agora no mês de abril. E contar pra vocês qual é o meu objetivo, né, minha TBR de maio. O tema é piratas e navegações. Porque eu tô com esses 2 livros aqui, Fable e Em Águas Profundas, que eu quero muito ler esses 2 há muito tempo, então decidi juntar os 2 pra fazer o tema do mês, mas como eu só tenho esses 2 aqui, novamente estou acrescentando esse pra continuar o que era pra eu ter lido em abril. E eu tô sentindo que tá chegando na hora de eu começar a reler Percy Jackson e Vampire Academy. Então esse mês eu pretendo começar a reler uma das 2 sagas, eu ainda não decidi qual delas. Talvez eu vá por Percy Jackson, já que tem água envolvida, né? Tem mar envolvido ali pra ele ser filho de Poseidon e tudo mais. Mas no vídeo de maio, né, das leituras desse mês, eu conto pra vocês qual delas eu comecei a ler. Então essas foram as leituras de abril e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não leram esses livros, eu super recomendo. Inclusive aqui na descrição eu vou deixar o meu link de associado da Amazon para vocês comprarem esses 3 livros que eu li e os livros que eu vou ler agora em maio. Lembrando que no finalzinho de maio ou no comecinho de junho eu volto aqui com um vídeo para contar das leituras do mês e o que eu achei de cada livro. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos essas dicas de livros para quem gosta de ler bastante. Se você já leu algum desses, me conta o que você achou. E se você for ler também, me conta qual é a sua expectativa. Um beijo e até a próxima. Boas leituras!